Olá pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula de desenho assistido por computador. Essa é a aula 22. A gente vai falar sobre papel e carimbo. Papel, os tamanhos de papel, como é que funciona e tal, porque eles são importantes para o layout, né? Vocês vão ver na aula 2 de configuração, parte 2, que é importante a gente saber tamanho de margem, tamanho de carimbo, etc. E carimbo ou legenda são aquelas informações que ficam ali no cantinho do projeto. Elas são fundamentais e precisa ter uma série de informações ali, que é o que eu explico nessa aula, tá bom? Então, por isso que ela está aqui, que é justamente, está entre uma aula de configuração e outra, que é justamente para dar o complemento que precisa para a parte 2. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula? Então, pessoal, vamos falar primeiro sobre a padronização de tamanhos, porque os tamanhos de papel são fundamentais aqui para a gente poder terminar de configurar nosso layout no AutoCAD, né? Então, a padronização, ela vai seguir o sistema ISO, que vocês a essa altura já conhecem, já sabem que é o International Organization of Standardization. Parece aqueles inglês macarrônicos, né? Mas é exatamente isso, né? International Organization of Standardization, né? Que é a Organização Internacional de Normalização, né? Que é normalizar, normatizar, na verdade. Está escrito errado, aí eu vou corrigir antes de criar o vídeo. Se eu não corrigir, me desculpem, é porque eu provavelmente esqueci. Então, aqui no Brasil, a gente tem a nossa querida, amada, salve, salve, ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que é membro fundador da ISO. Sim, a ABNT está presente aí na formação da ISO. O sistema ISO 216 de 2007 é o sistema que é adotado na maioria dos países com relação à padronização de tamanhos de papel. Menos, obviamente, né, nos Estados Unidos, Canadá e México, que seguem outro sistema de tamanho, no qual achamos o famigerado letter, que é o tamanho carta. Esse tamanho carta, desculpa para quem está com fone, minha garganta não tá boa esses dias, enfim. Mas quando a gente está falando de tamanho de contratos, tamanho o tamanho oficial de padrão de impressora, enfim, a gente usa o sistema A, né? A série A. Eu vou falar sobre a série A daqui a pouquinho. Mas nos Estados Unidos, Canadá e México, eles utilizam outro sistema. E nesse sistema a gente encontra o tamanho carta, que é o tamanho letter. Então, quando vocês virem tamanho carta, saibam que não é um tamanho padrão utilizado no Brasil, é um tamanho utilizado nesses países que já foram citados, porque eles são diferentões, eles acham que podem fazer as coisas todas diferentonas, não é mesmo? Então, agora vamos falar dos tamanhos padrões da série A, que é essa que a gente utiliza aí para fazer o layout do AutoCAD, como a gente estava aprendendo lá e a gente vai terminar na próxima aula. A dimensão de comprimento do papel dividida pela largura deve ser 1,4142. Esse valor é a raiz quadrada de 2. Então, comprimento dividido pela largura é um tamanho padrão na série A, que é a raiz quadrada de 2. O tamanho A0 é o maior da série, que mede 1 metro quadrado de área. Então, vocês imaginam aí a monstruosidade que é esse papel. Existem projetos que são feitos em A0. O A0 é muito difícil de manusear. Então, evitem utilizar o tamanho A0 quando vocês estiverem configurando prancha. Sempre utilizem A1, A2, porque o A0 ele é muito difícil de manusear justamente porque ele é muito grande. A não ser que seja inevitável utilizar o A0. Aí vocês usam, porque enfim, né? Se precisa, estamos aí para usar. Mas ele é muito complicado. Então, sempre que puderem, evitem, porque ele é muito difícil.
Os tamanhos menores que o A0, que são A1, A2, A3, vai uma sequência, né? A3, A4, A5, até chegar ao A10, correspondem à metade do tamanho anterior, cortado em paralelo ao seu lado mais curto. Então, assim, sempre vai sendo dividido, o papel vai sendo dividido por 2, né? Do A0 até chegar no A10. O tamanho mais utilizado no mundo é a série A, né? É a série mais utilizada no mundo. Sendo que o tamanho A4 é o tamanho padrão de contratos. Então, assim, sempre que vocês estiverem lá fazendo contratos e tudo, saibam que o A4 é o tamanho padrão. E aí é fácil, porque sabendo que todos os papéis são a metade do anterior, vocês sabendo o tamanho do A4, decorando lá o que está escrito na, no pacote de A4, o A4 ele tem 21 por 29,7. Você consegue saber o tamanho dos outros, basta você fazer a conta, né? Para mais ou para menos, né? O dobro, ou vai dividindo por 2, né? Metades, até chegar no tamanho que você quer. Então, basta decorar o tamanho A4 que fica mais fácil. E a gente tem os formatos paisagem e retrato. Paisagem, sempre que vocês virem, isso é padrão, isso também é padrão em fotografias. Tamanho quando o layout em paisagem significa que a folha está deitada. Layout em retrato significa que a folha está em pé. Além da série A, a gente ainda tem outras séries, como a série B, a série C de envelopes, tamanho jornal, além dos tamanhos utilizados no Canadá e Estados Unidos, né, em países pertencentes ao Reino Imperial Britânico, que são Índia, Austrália, Nova Zelândia, se eu não me engano, África do Sul, né? São países que pertencem ao Reino Imperial Britânico, Canadá, que pertence também ao Reino Imperial Britânico, né? Mas nosso foco aqui são os tamanhos mais utilizados no BR. Então, assim, aqui é só para vocês saberem que existem tamanhos diferentes em alguns países do mundo, né? São mais adotados em alguns países do mundo, mas a gente usa aqui a série A porque nós é PTBR, né? Aqui a gente é BR, a gente é Brasil, a gente é meme e a gente vai utilizar a série A, que é o que eu vou falar para vocês. Mais informações vocês podem pesquisar nesse site aí, www.tamanhodepapel.com, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vão lá, que lá tem bastante informação, caso haja alguma dúvida sobre tamanho de papel. Curiosidades, né, no caso. Então, como eu estava falando para vocês, o tamanho A0 é o maior da série, tem 1 metro quadrado de área. Qual é a dimensão do A0? Em milímetros, é 1.189 de largura por 841 de comprimento. Em centímetros, é 118,9 centímetros de largura por 84,1 centímetros de comprimento. E aí, como eu falei para vocês, a gente vai dividindo por 2 em paralelo ao seu lado menor. Então, o A1, a gente vai dividir por 2, né, paralelo ao seu lado menor, e a gente tem o tamanho A1, que é a metade do A0. Dividindo por 2, a gente vai ter o tamanho A2, que é metade do A1. Dividindo, né, o A2 pela metade, a gente vai ter o A3, que é metade do A2. Dividindo o A3 pela metade, a gente vai ter o A4, que é o que a gente sabe o tamanho. 210 por 297 ou 21 centímetros por 29,7. Então, tendo isso em mente, vocês conseguem lembrar aí, conseguem fazer um cálculo simples para chegar a todos os tamanhos de papel. Se cair essa questão aí em algum lugar, vocês já sabem como responder. Então, aí os tamanhos até o A10, né, desde o A1, que é 118, quase 119 por 84. Aí o A1, o lado menor do A0 vai se tornar o lado maior do A1, 84,1 por 59,4. O lado menor do A1 vai se tornar o lado maior do A2, 59,4 por 42. O lado menor do A2 vai se tornar o lado maior do A3, né? 42 por
29,7 e assim sucessivamente até o tamanho A10, que vai ter 3,7 centímetros por 2,6 centímetros. É um tamanho de papel bem pequenininho. E as folhas de desenho, né? As folhas que a gente vai utilizar como desenho. A NBR 10.068 de 1987 dizia que a gente podia usar até o A4. Essa NBR ela foi substituída. Ela foi substituída pela NBR 16752 de 2020, que fala sobre desenho técnico, requisitos para apresentação em folhas de desenho. Então, o que é que essa NBR diz? Isso se mantém. Do tamanho A5 em diante, o papel ele é muito pequeno, então ele não pode ser utilizado em desenho técnico. Então, para fazer nossos projetos, a gente vai utilizar até o tamanho A4. Você pode utilizar esses outros tamanhos, né? A5, A6, A7, A8, A9 e A10, para trabalhos específicos, como cartões de visita, blocos de anotações, né, que físicos, blocos de anotações do tipo agenda, cartões postais, propaganda para sua empresa, enfim, você pode utilizar para outras coisas, mas para projeto a gente só utiliza até o A4. Caso o papel esteja fora dos padrões de tamanho, a nova NBR traz tamanhos alternativos dentro da lógica dos tamanhos da série A. Então, assim, você pode diminuir um pouco a altura, diminuir um pouco a largura, mas sempre mantendo um padrão da série A, né? Sempre tendo aqueles valores, aqueles tamanhos em mente. Então, como é que a gente utiliza também? Os tamanhos A0, A1, A2 e A3, a gente vai utilizar a folha deitada em posição paisagem. E o tamanho A4, no entanto, vai ser utilizado em posição retrato, né, em pé, a folha em pé, tá bom? Tenham isso em mente. E como NBR padrões, a gente tem uma que a gente já viu antes, né, nessa disciplina, que é a NBR 6492, que foi confirmada em 2017, que fala da representação de projetos de arquitetura. E agora também a gente tem a NBR 16752 de 2020, que fala sobre, né, que é essa nova NBR que substituiu a NBR anterior, que falava sobre tamanhos de papel. Ok? Sobre as margens. O que a gente tem para falar sobre as margens? Porque, assim, toda folha de papel a gente tem lá a folha e a NBR 16752 nos manda fazer uma margem circundando toda a folha de papel, uma margem com uma linha um pouco mais forte, bastante mais forte, né, que vai delimitar a área de desenho. Então, é obrigatório a gente ter essa margem. Essa linha ela se distancia do limite do papel em distâncias específicas. Então, a gente vai deixar sempre na margem. Aqui já são os tamanhos da nova NBR, e é isso que vocês têm que ter em mente quando vocês forem fazer a configuração do layout lá no AutoCAD, né? Então, assim, tenham em mente isso daí, porque vocês vão colocar lá, vão botar o retângulo do tamanho do papel e vão colocar a margem, e eis aí os valores que vocês devem deixar do limite do papel até a margem, né? Na esquerda, sempre 2, né? Sempre 20, sempre 2 centímetros. Direita e superior, 10, isso aí tá em milímetros, tá? Então, seria 1 centímetro cada um. E a inferior também 10, que é 1 centímetro. E aí, a gente tem também a largura da linha, que na verdade é a espessura que a gente deve utilizar para essa linha de margem. Ela é uma linha bastante forte. Então, se a gente tem um papel A0 e A1, a gente vai utilizar uma margem, né, uma largura de linha, uma linha de 1.0, que é uma linha bem forte. E quando a gente tem o papel A2, A3 e A4, a gente utiliza a espessura 0.7, que é uma linha forte, é um pouquinho mais forte do que a linha que a gente utiliza para parede cortada, né? Que a gente lembra que a planta baixa e os cortes, eles lidam com paredes cortadas, então é um pouquinho mais forte do que isso.
A margem esquerda, ela sempre ficará maior porque esse é o espaço da encadernação. Então, por isso é que a gente sempre tem que deixar a margem esquerda aqui no Brasil, né? A gente não está falando de mangás, porque os mangás é a margem direita, né? Aqui no Brasil, aqui no BR, a gente é margem esquerda e deixa 2 centímetros justamente por conta da encadernação. Então, aí só para vocês perceberem que a linha de margem ela é bem mais forte, né? Ela é uma linha bastante forte, que é justamente a delimitação do desenho e ela deve ser naturalmente mais forte. Então, agora a gente vai falar sobre a legenda, que também é chamada de carimbo. O que é isso? Isso é fundamental para o nosso desenho. Trata-se de um retângulo que fica na margem inferior direita das folhas A0, A1, A2 e A3, ou cobre toda a margem inferior da folha A4, no qual constam as informações a respeito do autor do projeto e da obra. Então, aqui vocês têm os papéis, né? Vai ser 18 centímetros, é esse retângulo que fica na margem inferior direita ou, né, na margem inferior completa da folha A4. E por que que ele tem 18 centímetros? Esse retângulo, ele obrigatoriamente ele tem 18 centímetros. Que é justamente a questão o que sobra quando você tira os valores das margens. Então, a gente tem todas as folhas, elas são dobradas e elas vão ficar do tamanho A4, né? A dobragem delas é para elas ficarem do tamanho A4 para poder facilitar a encadernação, facilitar levar em pastas, enfim. Por isso, a dobragem sempre vai ficar como se fosse uma folha A4. Então, a gente usa como padrão essa folha A4, né? A gente tira os 20 milímetros da margem direita, vai sobrar 190 milímetros. A gente tira 10 milímetros da margem esquerda, sobram 180 milímetros ou 18 centímetros. Por isso que a largura do carimbo ou da legenda tem que ser 18 centímetros. Antigamente, que os tamanhos das margens eram variados de acordo com o tamanho da folha, esse carimbo ele podia variar. Ele era de um tamanho para as folhas A1, A0, A1 e A2 e de outro tamanho para as folhas A3 e A4. Só que essa nova NBR ela padronizou todas as margens e, portanto, padronizou o tamanho dos carimbos, né? Facilitou bastante a nossa vida. E quais as informações que devem ter no carimbo obrigatoriamente? Tem que ter a propriedade legal e ou empresa responsável pelo projeto, o título da obra, o número de identificação, o tipo de documento que a gente está lidando, se é projeto arquitetônico, projeto estrutural, enfim. Os responsáveis pelo conteúdo da prancha, que são os responsáveis técnicos, o autor do projeto e aprovador, né, quem aprovou o projeto, o nome do projetista, do desenhista e do verificador, a data de emissão, né, a data que está sendo emitida essa prancha, a escala, a indicação sequencial da folha e o responsável técnico com identificação de número de classe, né? Então, a gente precisa ter todas essas informações no carimbo. Na próxima slide, a gente tem um exemplo de carimbo para vocês terem como padrão, para vocês já irem desenhando os carimbos de vocês no AutoCAD. Eis aqui um exemplo de projeto de carimbo, né? Então, aqui com algumas dimensões, antigamente, ele está modificado aí, porque antes eu estava utilizando como base a NBR anterior, né, que tinha tamanhos variados de carimbo. Neste caso, eu já editei os tamanhos para funcionar com 18 centímetros, né, para ter o tamanho aí de projeto. Esse carimbo ficou com 18 por 5,5 centímetros, mas vocês podem colocar a altura que vocês quiserem, né? A altura do carimbo é variável. Você pode criar o design que quiser, desde que as informações básicas estejam legíveis. E aí, um conjunto de informações básicas para ter num carimbo. Se vocês olharem quase não tá saindo. Se vocês olharem aquela planta modelo de 2 pavimentos que eu passei para vocês, tem lá no layout, o layout tá ali com o espaço do carimbo, então tá dizendo como deve ser.
Então, vocês vão criar a logomarca de vocês e vão utilizar aí, botar essas informações no carimbo. Pode mudar esse design, tá? Isso aí não é obrigatório. Vocês podem colocar um design da forma que vocês acharem mais bonito, desde que essas informações estejam legíveis. E aqui no canto, na parte direita do slide, tá as dobragens, né? Como são feitas as dobragens de cada uma das plantas para que elas fiquem do tamanho A4. Tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a bibliografia utilizada para esta aula. Eu espero que vocês estejam dançando felizes aí. Eu adoro esse neném, enfim. Mas eu espero que vocês tenham entendido a aula e que ela seja útil para vocês. O PDF está aí disponível também, para que ela seja útil para a configuração parte 2, que vai ser na quinta-feira, né? Na próxima quinta-feira, tá bom? Então, vou deixar meu beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!